Eu tenho uma satisfação imensa de apresentar a professora Guadalupe Medina, minha amiga de longa data, vai nos apresentar aquilo que já tem até logo, que eu não sabia, não é? Mas, enfim. Ao final da apresentação, ela vai apresentar a equipe, evidentemente é dela, o palco, na realidade, é dela. E eu depois vou fazer alguns comentários a respeito da experiência que eu tenho num observatório em que atuo, como é que eu cheguei lá, como é que eu virei especialista em engenharia e co-coordenador de um observatório de engenharia data. Ok, mas Guadalupe, por favor. Obrigada, professor. Então, vamos aqui fazer uma apresentação de uma ferramenta importante, que é uma das metas, né, um dos produtos do projeto, e que, na verdade, é uma construção que tem muitas mãos, né? Várias pessoas colaboraram e estão participando tanto da elaboração do projeto quanto da sua confecção, né, desse observatório e do centro de documentação. A professora Carmen, toda a concepção do centro de documentação. A equipe, né, eu vou dizer, composta por Gerluce, que está aqui presente, Nília, que desde o início, né, se envolveu com esse projeto, Ana Carla Freitas Fonseca, que está ali na relatoria, Gilson e Mariana, né, que também árduos, né, os especialistas em comunicação e web designer, e mais recentemente Jackson na programação, né, que em tempo recorde conseguiram, né, dar materialidade a uma proposta. É claro que a todo o conselho gestor, o professor Jair Nilson, né, que coordena esse projeto, a Lígia, Ana Luísa, Isabela, né, que fazem parte, que participaram e colaboraram com todas as discussões, que estão, inclusive, né, expressas no regimento que vocês receberam nas pastas e podem olhar, observar e tal. E as nossas visitas técnicas, que estão, inclusive, aqui mencionadas na apresentação, a 2 observatórios da USP, né? O professor Carvalheiro nos convidou, né, e passamos um dia conversando com a equipe, né, não só com a equipe mais operativa, mas com os coordenadores, as pessoas que propuseram, que conceberam o observatório, e o Observatório Europeu, né, de Acompanhamento das Políticas e Sistemas de Saúde, além de um contato que tivemos também com o Observatório Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde. Então, assim, com base nessas experiências, né, e nas propostas originárias do projeto, nós elaboramos, né, a proposta do Observatório do Centro de Documentação. Vamos apresentar aqui para vocês agora. Então, só para, né, vale recordar, né, que esse observatório é vinculado a esse projeto, né, Análise de Políticas de Saúde no Brasil, coordenado pelo professor Jair Nilson, que teve como perguntas norteadoras como e por que as políticas de saúde selecionadas, né? E aí as políticas selecionadas foram aquelas propostas, né? E já nesse momento já também atualizadas a partir de diversas discussões, né? Têm sido formuladas, quais os determinantes da sua situação diversificada de implantação no território nacional, que atores sociais são capazes de incluir temas na agenda do Estado e como interferem no processo político de saúde, e como o governo governa as organizações responsáveis pela implementação de políticas. Então, essas perguntas centrais, né, que deram origem que se expressam em outras perguntas específicas nos diferentes projetos. Pode passar, Mariana. E os objetivos do projeto: avaliar o grau e processo de implantação dessas políticas selecionadas, os determinantes da variedade da implantação em estados e municípios, analisar o estágio em que se encontra a implementação de políticas, os determinantes históricos e sociais, a dinâmica do processo político, os atores políticos e a visão dos mesmos acerca das decisões. E
as metas, né, que estão expressas e aprovadas nesse projeto. A organização do observatório, né, de análise política em saúde e a implantação de um centro de documentação virtual estritamente conectado a esse observatório, né, onde vão ser localizados, né, disponibilizados os documentos produzidos por essas pesquisas e também utilizados como fonte de informação das pesquisas, né, e as duas metas seguintes da produção de tese, doutorado, dissertações, artigos, etc., etc., que devem também estar disponibilizados nesse observatório. Bom, pode passar. Então, o que é, na primeira pergunta, né, quando eu fui convidada a fazer parte desse projeto, eu me perguntava o que era um observatório, e não tinha grande experiência nisso, né, e nós formulamos e chegamos, né, a essa proposição de que o que é esse observatório? É um espaço de reflexão e análise crítica das políticas de saúde por meio da articulação de uma rede de pesquisadores da área de política, planejamento, gestão e avaliação em saúde e diversos centros de pesquisa. Então, isso é o que dá corpo ao observatório. Os eixos temáticos são aqueles eixos, não vou repetir, né, mas são aqueles eixos que foram aqui apresentados, né, e que não foram exatamente, né, tiveram algumas modificações desde o projeto original. Então, o propósito, o objetivo geral do observatório é realizar o acompanhamento dessas políticas de saúde selecionadas, né, e os objetivos específicos: promover o debate fundamentado sobre decisões no âmbito das políticas de saúde específicas. Então, o observatório, ele é um propósito importante dele, quer dizer, é estimular o debate, né, em torno dessas decisões, sistematizar a produção de conhecimento científico sobre questões de relevância no âmbito dessas políticas de saúde específicas, né. Então, um conjunto de conhecimentos que vão ser produzidos e que vão ter uma linguagem, né, que vão ter produções sob a forma de tese, dissertações, que vão ter uma linguagem muito apropriada para a comunidade científica. Ela também tem que ser traduzida e sistematizada para uma divulgação mais ampla, né, que permita atingir outros tipos de público, contribuir com a democratização da informação e da veiculação de pontos de vista plurais no âmbito das políticas de saúde, né? Quer dizer, a gente considera que esse é um papel importante do observatório, ao disponibilizar, né, democratizar com essa informação, e por isso ele deve pensar na questão da forma, da linguagem, como alcançar determinados públicos para que se faça, de fato, essa democratização da informação. Favorecer a inclusão social através da criação de espaços de expressão de movimentos sociais em saúde. Quer dizer, a gente considera que é um canal importante também de expressão, né, de movimentos sociais, de vários setores, né, que em geral são excluídos desse acesso à informação. E servir de instrumento pedagógico e estímulo à capacidade crítica e reflexiva de alunos na análise de políticas de saúde, né? Então, que ele seja também um instrumento a ser utilizado, né, que os docentes estimulem, que ele possa ser um veículo de formação também do pessoal em saúde. Que princípios que orientam o nosso observatório? Comprometimento com a defesa da saúde como direito das pessoas e da cidadania como princípio na relação dos indivíduos com o Estado. Um compromisso com a construção e fortalecimento de sistemas universais de saúde, de natureza pública, baseados nos princípios da solidariedade, equidade, universalidade e integralidade da atenção à saúde. A produção de um pensamento crítico sobre a realidade, alicerçado em bases científicas e eticamente responsáveis. E a autonomia de pensamento em relação a interesses de grupos ou instituições, né? Então, o observatório não é um espaço de reprodução ou de acesso ao que está aí, né? Ao que está a norma, né? Ou exclusivamente as publicações oficiais. Ele é um espaço de pensamento crítico, autônomo, reflexivo, né? E plural, né? E plural. Bom, para quem que ele se dirige? Para acadêmicos, pesquisadores, né, para gestores, para trabalhadores de saúde, para organizações da sociedade civil. Concebemos uma estrutura de governança, né, desse observatório. Isso também vocês vão poder olhar de forma detalhada no regimento, onde se diz
qual é a função, né, de cada instância desse observatório. A coordenação geral, que é a coordenação, né, do professor Jair Nilson, né, que submeteu esse projeto, enfim, um conselho gestor que foi formado, né, a partir da elaboração desse projeto, que hoje é constituída por 5 membros, um dos quais é o coordenador do observatório, um conselho consultivo, que é formado pelos representantes dos grupos de pesquisa que estão aqui expressos e que participam dessa rede, né, de pesquisa. Então, tem ligadas a essa coordenação geral a coordenação executiva, né, hoje que é exercida por mim, é um grupo operativo, né, que vai apoiar, né, as pessoas que hoje integram esse grupo operativo, que eu acho que, inclusive, vai precisar ser ampliada à medida que o observatório for crescendo, né, que vai ter um trabalho, né, de tradução, de elaboração, de revisão de toda a produção que for sendo, né, que for saindo desse observatório, a qual se vincula uma equipe de comunicação, uma equipe de pesquisadores, né, todos os pesquisadores de referência dos projetos, né, então, assim, o observatório só tem vida, né, se os pesquisadores, de fato, estiverem, né, estritamente articulados, né, a esse observatório, e a equipe de tecnologia e informação, que vai também, que são das 2 equipes, né, que vão dar, digamos assim, formatação aos produtos e serviços do observatório. Aqui eu mencionei, né, o Observatório de Inovação e Competitividade e o Observatório Europeu, né, de Sistemas e Políticas de Saúde, que a gente visitou e se inspirou em alguns dos produtos e serviços. Pode passar. Aqui é o Observatório Europeu, vocês podem, inclusive, visitar. Dele, nós absorvemos uma ideia bem interessante, que eu vou apresentar para vocês, que é da matriz de acompanhamento, onde a gente pode produzir textos, né, sobre as políticas selecionadas, definindo alguns recortes. Então, aqui é um pouco a cara desse observatório, como é que ele se apresenta. Próximo. A ideia, né, a interface, que a gente achou muito interessante, né, do Observatório da USP, também nos ajudou bastante. E eu vou falar agora um pouco dos produtos e serviços, né? Quando nós concebemos o observatório, que produtos e serviços ele iria oferecer. Então, a matriz de acompanhamento, eu vou falar um pouco mais detalhadamente depois. Os textos analíticos, né, de políticas de saúde, então, textos que reflitam, que tragam pontos de vista, né, um debate sobre questões relevantes da conjuntura ou das políticas específicas. Espaços de divulgação de cursos, os produtos propriamente dito das pesquisas, artigos científicos, monografias, teses, dissertações, livros, vídeos, que vão estar ancorados, né, que vão estar no centro de documentação, o pensamento livre, que são ensaios, né, as notícias que vão ser veiculadas do que está acontecendo, do que os grupos de pesquisa estão fazendo, enfim, outras notícias, né, que estão acontecendo que são importantes, um congresso da Brasco, enfim, um boletim bimensal, e a linha do tempo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre alguns desses produtos. Então, a matriz de acompanhamento. O que é essa matriz? A matriz ela é uma ferramenta usada no Observatório Europeu, também no Observatório de Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde. Ela consiste numa planilha, né, que contém informações, né, no nosso caso, desde os antecedentes da política. A gente está querendo ter uma produção, né, que defina o marco zero, né, que seria os antecedentes da política até 2013, né, de cada uma dessas linhas, desses eixos de pesquisa, e um conjunto, pode passar, Mariana, e um conjunto de produtos, né, que periodicamente vão ser produzidos sobre essas políticas a partir de alguns eixos de análise. Então, a gente colocou aqui alguns, há que se discutir, né, que eixos são esses, né, sobre o que a gente vai falar, que possa ser comum a todas as políticas. Então, financiamento, cobertura, efetividade, governança, controle social, né, a gente colocou aqui alguns deles. Obviamente, a gente teria que discutir, né, se periodicamente, a cada ano, a cada 2 anos, a
a gente produziria um pequeno texto, né, sobre cada um desses eixos que a gente definir. Por isso é necessário que a gente elabore, né, uma nota técnica sobre esses eixos de acompanhamento, né, dessas políticas. Os textos analíticos, que a gente está chamando como síntese de ideias, né, do texto de um autor, destacando elementos de interesse e importância com a finalidade de fomentar uma reflexão crítica para o processo de buscas de respostas mediada pelo despertar de questões novas, abordagens diversificadas, pontos de vista diferentes, né? É um texto que os textos que podem ser demandados, encomendados a um pesquisador, né? Em que ele faça uma análise de determinado aspecto da política e que ele publique, né, no observatório. Um espaço de pensamento que a gente chama de pensamento livre, né, que são, na verdade, ensaios, onde a gente vai usar imagens, né, da literatura, da música, enfim, para usar a arte para discutir política, né, um espaço destinado à publicação de ensaios com ideias e reflexões a respeito de temas, né, que a gente pode solicitar, ou que, né, a ideia é que o próprio observatório publique mensalmente um ensaio, mas que também as pessoas podem escrever ensaios, né? Então, usando imagens, por exemplo, os impasses do SUS, né? E a gente associar com o texto de Marguerite de Reis sobre uma barragem contra o Pacífico, não sei, ou a questão da mulher e a Cidade do Sol, né? Então, enfim, né? Ou a ebola e o ensaio sobre a cegueira, em que a gente tem uma disciplina, já tem colaboradores que se apresentaram na última vez que a gente falou do diretório. Tem uma disciplina de saúde e literatura, não é isso, Lili? E ela se prontificou a colaborar, inclusive trazendo, né, temas para colocar. Então, é um espaço onde o leitor pode se posicionar também, pode comentar, enfim, pode propor, pode escrever. É uma sessão mais light do observatório, mas que vai usar a arte para estar trazendo essa temática. E a linha do tempo dessas políticas, de cada política selecionada, que deve, né, trazer uma sistematização gráfica e temporal dos fatos, né, de eventos, né, que sejam importantes na trajetória, né, daquela política. Então, a ideia é apresentar. A gente se inspirou nessa linha do tempo também para trazer um exemplo na história da política, né, de controle do tabagismo no Canadá. Então, a gente trouxe algumas imagens, ela é uma linha dinâmica, né? Aqui a gente trouxe algumas imagens só para mostrar, onde temos alguns eixos também, né? Aqui no caso político, contexto social, político, informação, o lobby, né? Que a gente falou aqui do lobby, da indústria, enfim, eventos internacionais, e aí a gente vai plotando nesse gráfico, né, os eventos importantes, e quando a gente clica em cada eixo, ele abre naquele eixo os eventos relativos àquele eixo, e vai vendo como é que isso, né, deu uma certa, como é que isso formatou, né, essa política ao longo do tempo, quer dizer, como é que esses eventos, né, ou a conjunção deles, enfim, ele é um elemento, digamos assim, é um instrumento, uma ferramenta importante, eu acho que para a análise dessas políticas ao longo do tempo. Enfim, isso aqui é os links, a bibliografia, trazendo os textos, quer dizer, ele vai ser enriquecido, obviamente, né, com todo o material que foi utilizado para a produção disso. Pode passar? A estrutura do website, né, quer dizer, aqui é a estrutura interna, trazendo aqueles elementos que a gente apresentou, né, a missão, quem somos, onde traz toda a questão da missão do observatório, dos seus eixos, da governança, o pensamento livre, a cada eixo, então, quando a gente clicar, vai abrir um espaço, vocês vão ver isso operando, né, a gente vai trazer aqui, enfim, tudo que está pensado para ser concebido. Então, essa foi a estrutura interna, os bastidores do observatório, o centro de documentação, por sua vez, também. Como é que está essa estrutura? Então, no centro de documentação, nós vamos ter documentos, né, com o seu sistema de busca, temos a parte de vídeos no auditório, a galeria, né, com fotos, ou a outra caixinha com os diálogos temáticos, que são fóruns que vão estar no observatório, isso no centro de documentação no observatório, né? A imagem, né, que é a planta
do Observatório com o Centro de Documentação, quer dizer, a ideia de que o Observatório, essa cúpula, né, que está olhando, né, olhando para o mundo, olhando para as políticas, e que está ancorada, né, no Centro de Documentação, que, por sua vez, tem como base a memória da reforma sanitária brasileira. Comentei com o professor, não sei se lembra, em São Paulo, que ele trouxe que tem vários textos, né, inéditos, inclusive, sobre essa história. A gente quer recuperar essa história, o trabalho de Lígia vai trazer isso. Enfim, então essa é a ideia visual, né, que a gente traz dessa programação. E agora a gente vai mostrar numa versão beta, né, um beta teste, o que está acontecendo, né, como é que a gente está conseguindo dar, operacionalizar esse modelo que a gente está trazendo aqui.